Estava assistindo o outro anterior. Ah, é? Deu para assistir? Ano passado que você passou, estava assistindo, dei uma pausada lá e vim para cá. Legal. Então, no último, a gente tinha até comentado de falar sobre violência, mas eu pensei da gente trazer um outro tema aqui, que é cosmos e caos, que está presente em toda a cultura, está presente na vida, na realidade humana. E eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, só um instantinho, para vocês acompanharem uma apresentação. Só um instante. Todo mundo está com Bíblia? Apesar de que eu vou transmitir também. Mas deixa eu... Bom, caos e cosmos. Caos e cosmos são duas palavras gregas. A gente vai mergulhar um pouquinho em cada uma delas. E o que elas representam na cultura e onde a gente enxerga elas na Bíblia, especialmente no Evangelho, tá? Nós vamos começar com o caos. Eu tinha até colocado uma imagem bem de pós-guerra, assim, uma cidade toda destruída para representar o caos, mas eu quero justamente propor para os irmãos, e eu já vou apresentar isso logo de cara para vocês, de qual caos a gente está falando, que tipo de caos é esse? Será que pode ter algo bom no caos? Será que pode ter algum caos bom? Então, é um pouquinho sobre isso que eu quero falar hoje. O caos é uma palavra grega muito antiga que significa vazio, abismo ou firmamento. Essa divisão entre os céus e a terra. E também na mitologia grega, o deus primordial da mitologia grega, que para a gente não interessa enquanto evangelho, mas interessa enquanto antropologia e cultura. Para os gregos, o primeiro dos deuses era esse deus chamado Caos. Era esse deus do vazio, do abismo, e que a partir do qual as coisas foram sendo produzidas e a partir dele os outros deuses vão sendo derivados. É interessante até a gente perceber isso, que imaginar que todo o panteão grego ele teria se derivado, teria nascido a partir do caos. Então, olha como isso é representativo para a gente entender as divindades das culturas, os seus heróis, os seus mitos, como todos eles são, de alguma forma, derivados de uma força que tende ao nada, que tende ao vazio, que tende à destruição. Então, esse caos, ele se apresenta na maioria das culturas como destrutivo, como terra arrasada, como resultado final de uma catástrofe. O caos costuma ser essa força do imponderável, do imprevisível. E a gente vai ver algumas das ilustrações por onde o caos costuma se manifestar. A primeira delas, no mundo antigo todo, é o mar. É curioso como a gente gosta do mar, né? O mar a maioria de nós, pelo menos, gosta do mar. Só normalmente quem teve trauma, alguma coisa assim, que não gosta muito do mar. Mas o mar na antiguidade, ele representava uma força perigosíssima, ameaçadora, representava o final da Terra e assim que a navegação vai se desenvolvendo, ele se torna esse grande terreno desafiador, mas também a terra ou a casa de monstros e de bestas. O mar representava esse lugar de ameaça, esse lugar de caos. É por isso que a gente vê, por exemplo, no livro de Apocalipse, descrevendo a Nova Jerusalém, que lá não haverá mar.
É curioso, né? A gente fica triste, fala, poxa, não vai ter praia na Nova Jerusalém. Não é exatamente disso que o texto se refere. A gente não sabe da geografia da Nova Jerusalém. O que o texto está querendo indicar para a gente é que não haverá mais essa força do imponderável, do imprevisível, as forças da natureza que são devastadoras. Isso tudo não haverá na Nova Jerusalém. Então, o mar é uma dessas figuras que representa bastante o caos em todas as culturas, tá? Ou na maioria delas. Uma que vai aparecer de diversas maneiras nas culturas é o dragão. Também ele é um dos representantes, um dos embaixadores do caos. Dificílimo de destruir. Na mitologia, ele fica escondido, ele fica à espreita, ele lança fogo sobre tudo de forma desordenada. O dragão na Bíblia, a gente tem ele lá em Gênesis, na figura da serpente, que está muito discretamente, muito suavemente inserindo uma narrativa de destruição, de caos, no meio de um jardim, né? A gente vai ter outros momentos do dragão, a gente vai falar mais para frente em Jó, mas também lá no Apocalipse a gente vai ter mais uma vez o dragão. Então ele é esse representante de um caos destrutivo, absoluto e infértil, o representante da morte, por assim dizer. Outro elemento interessante é o mundo caótico. Aqui eu trouxe uma folha de um saltério, de um livro de salmos da antiguidade com iluminuras. Nos documentos antigos, existe um tipo de gravura que é chamado de marginalia. Marginalia são as iluminuras ou gravuras que ficam nas margens dos textos, das páginas, e que normalmente eles são assim fantásticos ou são bizarros, por assim dizer, né? Aqui você vê um homem saindo de uma concha, parece meio buscando alguma coisa, se lançando em direção a alguma coisa. Aqui embaixo você vê um dragão de 2 patas que carrega um homem em cima dele com um bastão. Eu tenho também, deixa eu sair da apresentação, eu separei uma outra página aqui também. Isso aqui é uma outra página de um salmo, irmãos. De uma iluminura de um salmo. Que tem um demônio jogando uma flecha na direção de um outro ser mítico aqui, que tem pés de peixe. Então, tudo isso é muito bizarro, né? E a gente fica até um pouco assustado, pensando como é que isso foi parar numa obra sacra, numa obra da Bíblia, né? Mas era muito comum que todas as margens, ou tudo que fosse periférico ao que é sagrado, tivesse esse tempero de caos, esse tempero de fantasia, de desordem, de bagunça, como uma indicação de que para além do sagrado, para fora do sagrado, você cai no caos, você cai na desordem. Isso também a gente pode ver facilmente nas fachadas das igrejas católicas na Europa, com a gárgula, né? E também não só a gárgula, como tem um monte de estátuas bizarras fora de igrejas medievais. Porque a ideia é que para além do sagrado, para fora do sagrado, você está sujeito ao caos. Você está sujeito à desordem. O mundo é cheio de caos. Para fora do sagrado, desviou um pouquinho, saiu um pouquinho, a periferia do sagrado é caótica.
Essa é a ideia desse mundo caótico. Então, é uma forma como o cristianismo tentou lidar ao longo dos séculos um pouco sobre isso. Também a figura do tolo. O tolo, o palhaço é um dos exemplos, mas há muitos tolos. Ele é essa autoridade sobre o caos. Um tolo que é muito particular da cultura brasileira é o Rei Momo, por exemplo. O Rei Momo é o rei do carnaval. Ele é a autoridade máxima do carnaval, que é uma festa de caos, né? De subversão, de todo mundo brincar de ser o que não é, de fantasia, de tudo que não é real. O carnaval é essa coroação, essa experiência de juntos vivermos o caos, um tipo de caos. E o Rei Momo é essa grande autoridade sobre o caos. E assim como o Rei Momo, todos esses tolos, a figura do tolo, alguns tipos de comédia, ou a maior parte dos tipos de comédia, as celebridades artistas, às vezes desempenham esse papel do tolo, de brincar com o caos. Aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor no que isso quer dizer em relação ao Evangelho. Eu estou só delineando alguns aspectos da cultura. O tolo pode dizer muito para a gente em relação ao que adoece uma cultura, quais são os valores de uma cultura. Ao mesmo tempo, quem segue o tolo é um tolo também, é um tolo pior. Então, a gente precisa aprender a identificar na nossa cultura quem são esses embaixadores do caos. Esses que, por exemplo, o Rei Momo é um rei, ele está vestido de rei, ele tem cetro e coroa. Mas todos nós sabemos para que ele serve. E dentro do carnaval, ele desempenha um papel limitado que logo acaba. Agora, há tolos que a gente assiste na televisão, na internet, e que a gente não se dá conta de que a função dele é ser tolo, é promover o caos, é brincar sobre isso, é ser o embaixador dessa desordem. E a gente precisa estar atento de que ele está desempenhando o papel de um tolo. A gente não vai esperar que ele fale sério, a gente também não pode segui-lo, a gente não pode entrar numa bola dividida querendo discutir quem tem razão. Ele é um tolo, ele dirige o caos. Então, a gente não precisa convencê-lo do contrário. A gente só não pode segui-lo, entende? Então, é importante a gente identificar essa figura do tolo nessa dinâmica de ordem e desordem, de cosmos e caos. Bom, falamos um pouquinho do caos. Agora, vamos falar um pouco do cosmos. Cosmos também é uma palavra grega, não indica nenhuma divindade específica da mitologia grega, mas significa diretamente ordem, beleza e o conjunto desse sistema do universo. A gente usa essa palavra mesmo com C, né, para falar do cosmos. Quando a gente vai falar do universo, das estrelas, tudo isso a gente fala do cosmos. Mas é também dessa palavra que vem a nossa palavra cosmético. Quando você passa um creme no rosto, quando você vai comprar um shampoo no mercado, você vai comprar um cosmético, porque esse cosmético ele tem uma função de trazer beleza, trazer ordem, trazer organização, saúde para o seu caos físico, né, biológico, que é derivado da própria realidade da natureza. Então, o cosmos ele tem essa intenção de botar ordem no caos. Aqui a gente tem uma figura, uma imagem de um jardim cultivado. Então, o cultivo desse jardim foi um ato cosmético, foi uma ação de trazer uma organização para as forças da natureza, de modo a expressar beleza, de modo a expressar uma harmonia. Isso tudo é cosmos.
O cosmos, ele tem alguns aspectos muito interessantes. O primeiro deles é a ideia de uma ordem natural. A gente olhando para a natureza, a gente percebe que existe alguma ordem nela. Ela não é totalmente caótica. Por exemplo, eu trouxe uma vegetação aqui para vocês que apresenta uma certa ordem, uma distribuição. Os cientistas percebem isso de forma majestosa, né? Quando a gente pega uma célula dessa planta, a gente vai ver que tem uma cadeia genética que vai descrever como essa planta deve se comportar. Então, isso é uma ordem natural. A gente pode lembrar também do apóstolo Paulo falando assim, olha, os atributos de Deus, o que de Deus se pode conhecer, está expresso na natureza, sempre esteve expresso na natureza, de forma que todo mundo é indesculpável, porque o que de Deus se pode conhecer, a natureza revela. Olha que coisa. Então existe uma ordem, existe um cosmos que se apresenta diante de nós, indicando para nós que há uma inteligência por trás de tudo isso, ou que há uma lógica por trás de tudo isso. O belo é uma outra expressão desse cosmos, né? A gente fica se debatendo em relação a qual seria o padrão de beleza, há muitos padrões de beleza, e esse belo ele pode se tornar um produto, ele pode se tornar uma grande mentira. Por exemplo, essa moça aqui diante de nós, certamente mesmo, teve algum Photoshop, algum tratamento para que ela ficasse, para que essa imagem apresentasse uma moça idealizada, um tipo de beleza que a gente concordou que é bonita e que representa saúde, que representa sucesso. Então, o que eu gostaria de enfatizar, irmãos, é que nem o cosmos, nem o caos são neutros ou são absolutos. Por exemplo, o que é belo não necessariamente é virtuoso, não necessariamente é verdadeiro, não necessariamente é bom, certo? E o que é caos, aí é que pega. O que é caos não necessariamente é mal, não necessariamente é destrutivo, não necessariamente é morte. É o que eu quero desafiar os irmãos hoje. Porque para a gente acaba se tornando uma luta entre caos e cosmos. A gente tenta de toda forma evitar o caos. A gente acha que o cosmos é algo a ser defendido e valorizado com unhas e dentes. Então, o belo, ele às vezes pode apresentar para a gente uma falsa virtude, né? Alguém pode ser muito lindo e totalmente corrompido, totalmente doente, totalmente perverso, né? Então, o belo pode esconder esse grande vício. Mas é um sinal do cosmos. Aí é que está o negócio. Uma grande pergunta que o cosmos carrega, que a ideia de cosmos, de ordem, carrega é: há um padrão no universo? Há um padrão no universo? Aqui eu botei para vocês uma foto de uma arvorezinha. Que representa a ideia do padrão ou do que a gente chama de fractal, os fractais. Você pode perceber que cada galho dessa árvore possui uma outra árvore idêntica ao todo. E cada galho do galho da árvore tem outra árvorezinha que é igual o galho de onde ela faz parte, que é igual à árvore inteira e assim por diante, infinitamente, né? Então, essa é uma representação de um fractal, mas que pode indicar para a gente, por exemplo, uma cidade, uma sociedade. Imagine uma cidade feita de bairros
os bairros feitos de condomínios, os condomínios feitos de casas, e que em cada casa dessa há uma família. A forma como as famílias se comportam vai ser a forma como os condomínios vivem, que vai ser a forma como os bairros são, que vai ser a forma como essa cidade é, né? Então, esses níveis distintos de comportamento, de vida, eles, às vezes, podem parecer difíceis da gente analisar. Mas quando Jesus nos chama, por exemplo, para uma vida de discipulado, de fidelidade, ele nos chama para fazer isso aqui. Eu faço isso aqui com a minha esposa, dentro do meu condomínio, dentro do meu bairro, mas a forma como eu vivo impacta toda uma cidade, ou diz respeito a como essa cidade é, né? Então, essa é a lógica do fractal, de que um pedacinho representa o todo, ou que um pedacinho influencia o todo. Então, a grande pergunta dessa lógica cosmética, essa lógica do cosmos, é: há um padrão no universo? As coisas acontecem sempre de uma determinada forma? Essa é uma pergunta importante, filosófica, porque ela vai dizer para a gente, por exemplo, se eu for honesto, eu vou sempre me dar bem? Esse é um padrão que eu posso confiar? Se eu for malandro, eu vou me dar mal? Ou vou me dar bem? Entende? Se eu roubar, eu vou ser pego? Eu vou prosperar? Ou eu vou me dar mal? Sabe? Existe um padrão no universo pelo qual eu posso viver? Existe sempre uma tentativa de conhecer e dominar o padrão do universo, a fim de evitar o caos. Está todo mundo tentando perceber, inconscientemente, e às vezes conscientemente também, como é que o universo funciona para que eu possa me dar bem, para que eu possa caminhar sem percalço, para que eu possa caminhar de forma cosmética, para que eu possa evitar o caos, preservar a vida. Então, essa é uma pergunta que remonta ao início da humanidade, e ela vai, a cada geração, a cada sociedade, a cada cultura, ela vai ser interpretada de formas diferentes. Cada cultura vai responder a essa pergunta de forma diferente. A gente pode ter, por exemplo, um cientista ateu, como Richard Dawkins, falando assim: olha, existem alguns padrões no universo, sim. Esses padrões são conhecidos pela ciência. À medida que você estuda e você averigua a repetibilidade, reprodutibilidade das coisas, você vai definindo qual é esse padrão. Agora, você tem um outro cientista também, um filósofo da antiguidade, o David Hume, que fala assim: olha, ainda que eu saiba que a água ferve a 100 graus no nível do mar, eu não posso afirmar que a próxima vez que eu for aquecer a água a 100 graus no nível do mar, que ela vai ferver. Eu não posso afirmar isso, porque eu não sei, porque eu não controlo a existência. Só se eu acreditasse em Deus e que Deus mantém as coisas numa determinada ordem, num determinado cosmos, aí eu posso dizer que a água ferve a 100 graus no nível do mar. Mas como eu não acredito em Deus, dizia ele, então eu não posso dizer que a água vai ferver sempre a 100 graus no nível do mar. Não posso dizer isso, só se eu acreditar num Deus. Então, como a gente vai responder essa pergunta, revela muito sobre as nossas crenças. E cada comunidade, cada sociedade vai responder essa pergunta de um determinado jeito. E a gente, enquanto cristão, a gente tem muita dificuldade de ter consenso nisso. Cada denominação, cada igreja, cada cristão vai responder isso de uma certa forma. A Bíblia traz alguns bons caminhos para a gente.
E já já a gente vai abrir a Bíblia para falar disso. Agora, queria também pontuar para vocês a ordem enquanto narrativa. Porque o fato da gente manter as coisas organizadas, aqui eu trouxe uma imagem para a gente da Organização das Nações Unidas. Olha o nome. Organização. Uma organização é algo que tenta trazer ordem, que tenta organizar o caos, né? E essa é uma organização das Nações Unidas. As nações, por si só, são organizações que criaram para si mesmas uma bandeira, um hino, uma constituição. Uma constituição é uma série de palavras, né? Pelas quais os cidadãos se sujeitam a viver daquela maneira, né? Palavras são uma forma de narrativa, um tipo de texto, né? Essa constituição acaba sendo um tipo de ordem. É muito interessante como a palavra ordem, que seria a tradução mais direta de cosmos, ordem também é uma fala imperativa. Quando eu falo, Edninha, levante e vá até a cozinha. Isso é uma ordem, né? É uma fala imperativa. Então, uma constituição de um país é uma tentativa de ordem. A lei tem peso de ordem. Cumpra-se, né? É um imperativo. Tem um filósofo italiano que ele fala que o imperativo, dos modos verbais, o imperativo é o mais absurdo, porque, em tese, só Deus poderia falar no imperativo. Só Deus poderia falar, haja. Ninguém mais pode falar isso, senão numa aposta. Por exemplo, eu falar para a Edninha, levante, isso é uma aposta minha de que a minha palavra vai ser capaz de movê-la, né? Então, isso é uma tentativa de ordem. Agora, todas as tentativas de ordem, elas se dão na figura de uma narrativa. O que é uma narrativa? É uma história, né? Então, para a gente tentar organizar o mundo, a gente conta histórias. Por exemplo, a história das Nações Unidas, a história do Brasil. O Brasil tem uma história fascinante, ao mesmo tempo vergonhosa, de como a gente acabou ficando com esse pedação de terra, como a gente acabou ficando com uma língua comum, como a gente acabou tendo uma república, e que essa história se desdobra até hoje, né? Com as suas doenças, com as suas enfermidades, com as suas sanidades. Mas é uma narrativa que tenta pôr ordem nesses 207 milhões de pessoas que precisam se sujeitar ou não a essa narrativa, que podem duvidar, que podem discutir, mas a ordem sempre se estabelece ou tenta se estabelecer enquanto narrativa. Inclusive, há disputas de narrativas, né? Tem gente que diz que é de um jeito, tem gente que diz que é de outro, e cada narrativa vai implicar uma ordem. Cada jeito de contar a história vai implicar um outro jeito de se organizar. Está aí a esquerda tentando contar a história de um jeito, a direita tentando contar a história de outro, enfim, cada um conta a história de um jeito. E, ao contar a história, tenta organizar, tenta pôr ordem no mundo. E tenta construir qual é o seu dragão, qual é a sua ameaça, quem é que ameaça a ordem, quem é que traz o caos, quem é o seu embaixador do caos. Então, para a esquerda, o embaixador do caos vai ser fulano, beltrano e ciclano. Para a direita, o embaixador do caos vai ser Beltrano, fulano e ciclano do outro lado, né? Cada um que tenta contar a história
e tenta ordenar o mundo, também sinaliza quem é o seu dragão, quem é o seu embaixador do caos. Então, ordem e caos, cosmos e caos, se apresentam sempre enquanto narrativa, tá bom? Agora, não são coisas estáticas, de forma alguma, nem caos nem cosmos. Eu tentei, deve estar bem pequenininho na tela de vocês, mas eu tentei criar, assim, gradações de caos e de cosmos e como eles se entrelaçam. Como círculos concêntricos. Círculos concêntricos são aqueles círculos que têm o mesmo centro e que vão se expandindo, né? Então, o caos, do caos, por exemplo, a gente imagina um círculo adiante a guerra, outro círculo a doença, outro círculo a escassez. Agora, na ponta de cá, aqui embaixo, tem o cosmos. E um outro círculo seria a fraternidade, um outro círculo a saúde, prosperidade, a ética, a beleza, o governo. E no meio disso tudo, a civilização. A civilização é essa que fica sofrendo essas ondas e que fica balançando entre cosmos e caos. A civilização caminha cambaleante por entre cosmos e caos. Agora, como eu falei que isso tudo se dá enquanto narrativa, qual que é a nossa narrativa? Esse é que é o negócio. A nossa narrativa, ela se traduz da melhor maneira na Bíblia Sagrada. E a gente tem lá no início de tudo, a gênese de tudo, a gente tem uma narrativa que diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Só nessa afirmação, a gente já tem muita coisa, né? Se cosmos que essa beleza, essa ordem das coisas organizadas se apresenta enquanto narrativa, a Bíblia oferece isso para a gente logo no início. Ela sai já de cabeça contando para a gente, olha, quando começou tudo, tem uma pessoa, um ser, Deus, que criou tudo. Então, tudo que se vê aí tem um autor, um criador, né? Essa relação de causa e efeito que é estabelecida logo na primeira frase, ela já dá uma ética para a gente, ela já dá um norte de que as coisas têm uma inteligência por trás, um ser criador. Aí segue dizendo, a Terra era sem forma e vazia, caos. É verdade, a Bíblia nesse sentido tem uma semelhança com a mitologia grega. Sim, no início era caos mesmo, era vazio, sem forma e vazio. Havia trevas sobre a face do abismo. Abismo, uma das palavras possíveis, é caos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era caos. O que hoje a gente vive era o caos. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Bom, a gente está vendo aqui um princípio que lida com o caos de forma diferente. O caos aqui não se apresenta como algo odioso. Não é verdade? Não está falando... Quando eu falo caos, às vezes dá uma impressão de, puxa, ruim, desastre, colapso. Não. É sem forma e vazio. É um espaço pronto para ser semeado. Lembra qual é a imagem que eu usei lá atrás? Deixa eu voltar aqui. Para representar o caos. Lembra que eu falei que eu até ia botar uma cidade toda destruída pela guerra, mas eu resolvi botar isso aqui? Isso aqui é caos. Não tem uma ordem nisso aqui. Mas talvez essa desordem aqui esteja pronta para receber uma nova mudinha de planta. Esteja pronta para se tornar o terreno onde eu vou construir a minha casa.
é um caos. Mas o caos é justamente o vazio que pode acolher algo novo, que pode acolher um cosmos, não é? Então, a narrativa que a gente tem, enquanto cristãos, é que o caos foi o ambiente no qual Deus estabeleceu o seu cosmos, a sua ordenança, a sua ordem. Então, o Espírito de Deus se movia ali, sobre as águas. Então, Deus disse, ordem, haja luz, e houve. O universo responde à ordem de Deus, vindo à existência, a partir do que Deus ordena, o que Deus torna cosmético, né? E Deus viu que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã. O primeiro dia, a gente já conhece isso, mas então Deus traz a existência nesse duplo, luz e trevas. E isso tudo, a luz e trevas vão trabalhar juntos nesse universo que está sendo chamado à existência. Essa dinâmica de dois opostos que vai se expressar da melhor forma no macho e fêmea. Esses dois opostos, em conjunto, vão trazer à existência a vida, né? Então, é essa dança de cosmos e caos que foi trazida à existência. Então, eu quero trazer para os irmãos que esse caos, ele está presente no nosso universo, na nossa realidade, não necessariamente de forma negativa. Ele só está de forma negativa quando ele é usurpado, quando ele é demoníaco, quando ele é diabólico, quando ele não tem, quando ele não glorifica a Jesus. Mas pode haver um caos que glorifica a Deus. Estamos juntos? Estão comigo? Até aqui tudo bem? Vamos adiante? Então, o que eu queria trazer como exemplo de tudo isso é o livro de Jó, para a gente falar de Deus, o caos e o cosmos. Como é que o livro de Jó relata isso de maneira sublime? O que acontece com Jó, o livro de Jó traz primeiro para a gente uma conversa muito de bastidor entre Deus e o diabo, né? Muito de bastidor, coisa que a gente não teria acesso, mas o autor trouxe para a gente ter perspectiva do que está acontecendo com Jó. O diabo vem e fala assim, olha, o diabo vem, Deus pergunta onde você está vindo, ele fala, estou vindo de recorrer à terra, e Deus fala para ele, você viu meu servo, Jó? Deus chama a atenção do diabo. O diabo é essa serpente, esse dragão, o embaixador do caos, né, nas culturas. E Deus chama a atenção dele, você viu meu servo Jó? E o diabo fala assim, mas eu acho que ele só gosta de você por interesse. Ele só te ama durante o cosmos. Ele só te ama porque a vida está ordenada, está organizada, porque ele tem abundância. Você trata ele muito bem. Se você não tratasse ele tão bem, você não teria a fidelidade dele. E aí, Deus fala, não é por isso não, mas vai lá, só não tira a vida dele. Que o diabo pede, né? Deixa eu tirar as coisas dele para você ver se ele te ama. Deixa eu levar o caos para a vida dele, para você ver se ele é um servo que te ama mesmo. E Deus fala, tá bom, só não tira a vida dele. E aí o que a gente tem logo nos primeiros capítulos de Jó é uma avalanche do caos. É como se tudo se arrebentasse, né? Jó era um homem íntegro, era um homem de Deus, era um homem piedosíssimo que fazia sacrifícios preventivos pelos filhos, né? Os filhos saíam para festejar e ele fazia sacrifícios assim, bom, eu não sei se meus filhos vão se comportar, vai que eles não se comportam, eu vou já fazer sacrifício por eles. Então, era um exemplo mesmo
tudo se acaba, os filhos morrem, a fortuna vai embora, caos, desastre, né? Só que é um desastre autorizado por Deus. Deus consente, né? E Jó fica sem saber o que é tudo isso, o que é esse turbilhão de desastre, o que é esse colapso. Ele lamenta, né? A mulher dele fala: ô Jó, amaldiçoa logo a Deus e se mata, porque é o melhor que você pode fazer depois de tudo isso. Jó era um homem respeitável na cidade inteira, de modo que a cidade fica chocada com tudo que acontece, e os amigos de Jó se aproximam dele num primeiro momento para lamentar e ficam em silêncio com Jó, salvo engano, por uma semana em silêncio. Passado o silêncio, começa a conjectura, que é justamente aquela pergunta: há um padrão no universo? E justamente a conjectura dos amigos é essa: o que você fez de errado, Jó? Vamos tentar entender o que aconteceu para o caos vir para a sua vida, se instalar na sua vida. E começa um monte de conjectura, que é a disputa de narrativas. Vai ter um amigo que vai falar assim: não, você certamente fez alguma injustiça, você certamente pecou, porque Deus é justo, ou seja, há um padrão, que é a justiça de Deus, e você certamente, tendo feito essa impiedade, esse pecado, está recebendo sobre você a justiça de Deus, porque Deus é justo. E Jó se defende, fala: não, é fato que Deus é justo, mas não tem nenhum pecado que eu cometi. Todo pecado que eu cometi, eu levei sacrifício para Deus e me reconciliei. Eu peço. Aí chega o ponto em que Jó fala assim: Deus, então eu volto as minhas queixas contra você. O que eu fiz? O que aconteceu? Qual é esse padrão que eu rompi e que fez o caos se derramar sobre a minha vida? E aí, vamos ver a resposta de Deus, lá em Jó 38. Deixa eu mudar de tela aqui para a gente ler junto. Porque depois de muita discussão entre Jó e os seus amigos, que, aliás, é alguns dos textos teológicos mais complexos, porque os amigos de Jó, eles juntam coisas verdadeiras com coisas falsas, de modo que é muito difícil a gente distinguir. Assim como toda narrativa disponível no mundo. Quando você ouve jornal, os jornalistas estão falando coisas verdadeiras misturadas com coisas falsas. Por exemplo, quando eles falam: olha, é isso que vai acontecer. De acordo com as estatísticas, é isso que vai acontecer. Bom, é coisa verdadeira com coisa falsa. É isso que vai acontecer se Deus mantiver a nossa vida, se Deus mantiver o mundo rodando do jeito que está, se nenhum milagre aparecer, se nenhum maremoto, tsunami, vulcão acontecer, né? Se. Enfim, então essas conversas dos amigos de Jó representam bem esse monte de narrativas que a gente tem ao nosso redor. São verdades misturadas com falsidades, de modo muito sutil. Bom, então chega a hora de Deus falar lá no final do livro de Jó. Deixa eu compartilhar minha tela com você. Está lá no capítulo 38 de Jó. E é muito representativo como Deus fala do meio de um redemoinho. Porque o redemoinho é como se fosse assim, é um dos ícones do caos. O redemoinho, ele é destrutivo, ele engole tudo, ele você não controla, você não sabe para onde ele vai. Talvez você já tenha visto vídeos de gente dentro do carro próximo de um furacão. O cara não sabe para onde ele dirige, porque o furacão é difícil
traçar a trajetória dele, né? Eu não sei para onde ele vai, eu não sei como me livrar dele. Eu fujo, mas vai que ele vem atrás, não sei. Então, Deus fala do meio de um redemoinho. É como se Deus falasse a partir da própria força do caos, né? Que é correspondente ao que Jó vivia. Foi um redemoinho que veio para cima dele e soltou as forças do caos sobre a vida dele. Foi esse dragão que veio sobre ele. E aí Deus começa a falar o seguinte: quem é esse aí que está falando, que está obscurecendo os meus planos com palavras sem conhecimento? Lembra qual foi o pecado do ser humano no jardim do Éden? Foi comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente tem 35 capítulos em Jó, Jó e os amigos debatendo conhecimento. Quem é que tem a explicação sobre as forças do caos e do cosmos? E aí chega Deus e fala: oi, 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 quem é que está falando aí que está jogando fumaça com palavras sem conhecimento sobre os meus planos, sobre o mundo que eu criei? Então se apronta aí, porque eu tenho pergunta para fazer para você. Já que você conhece tanto. Cinja os lombos. Cingir os lombos é vestir a calça de um jeito que você vai para a batalha. Ou vai trabalhar, né? Ou vai para a luta. Onde estava você quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Quem estendeu sobre ela uma linha de medir? E vai fazendo essas perguntas que dizem respeito ao cosmos. E a como o cosmos e o caos se relacionam, justamente. Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ou seja, você estava lá quando eu estabeleci o cosmos sobre o caos? Ou quem encerrou o mar? Lembra do mar? Esse ser, esse ambiente do cosmos e da... Perdão, esse ambiente do caos, do imponderável. Quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre? Olha que loucura! Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas. Quando eu lhe tracei limites. Eu limitei o mar. O mar não é o lugar de maior ameaça para vocês? Bom, eu pus limite nele. Você estava lá quando eu limitei? Você está tentando entender o padrão do universo? Tentando entender como é que o caos e o cosmos se relacionam? Bom, eu disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Olha que coisa incrível, né? Deus falando para o mar. Fui eu que estabeleci o mar e eu que falei, até aqui você vai chegar, e aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? Olha que coisa incrível. Como Deus está falando que os próprios ciclos da natureza sacodem os perversos. Ou seja, é sempre questão de tempo, é questão de ordem natural que perversos sejam sacudidos dos seus lugares. Deus está falando, existe um padrão, mas esse padrão fui eu que estabeleci. Você está querendo achar que você controla isso? Que você sabe por que é que as coisas acontecem? A terra se modela como barro debaixo do selo e tudo se apresenta como um vestido. Ou seja, eu troco as coisas como quem troca de roupa. Dos ímpios é retirada a sua luz e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Enfim, ele vai descrevendo todas essas relações de caos e cosmos a partir da natureza. Quem faz a chuva, o orvalho, o gelo ou a geada?
ele fala que ele tem um estoque de neve, de gelo, que ele pode fazer descer a qualquer momento. Você conhece as leis que governam o céu? Será que você pode atar as correntes do sete estrelas ou soltar as cordas do Órion? Você mantém as estrelas em ordem? Eu mantenho. É muito, muito lindo isso. Você já deve ter me ouvido falar isso, mas os gregos tinham uma noção de que existia uma mente universal que cuidava de manter o cosmos em ordem. Essa mente chamava para os gregos logos, para os gregos do século V a.C., mais ou menos. E é por isso que João vai falar no evangelho dele que no princípio era o logos, que a gente traduz como verbo, a ordenança, a palavra. No princípio era esse cosmos, que era Deus, estava com Deus e se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória. Sem ele, nada do que foi feito se faria, né? Então, esse é que mantém as estrelas em órbita, os planetas em órbita e as estrelas no seu lugar. E aí, Deus vai mostrando a pequenez de Jó diante de tudo isso. Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os cântaros dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Olha, do mais alto do que a gente pode conhecer, do que Jó poderia conhecer, é o mais pequeno, os torrões de terra. Quem é que faz os torrões de terra se integrarem pela água para que possa brotar alguma coisa? Está vendo um padrão em tudo isso? Quem é que garante esse padrão funcionando? E os animais? Será que é você que caça a presa para a leoa? Você mantém os leões nas selvas, nos desertos? Quem prepara o alimento para o corvo? Quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Olha que coisa incrível. Os filhotes do corvo clamam a Deus. Não é a nós. Nós, é muito interessante, a gente precisa ter uma preocupação ecológica, né? Cuidar da natureza, mas a própria natureza tem a autonomia e ela própria clama a Deus quando ela precisa, quando ela sente necessidade e Deus responde. Olha que coisa interessante, né? Interessante e perigosa para nós. Não adianta a gente tratar mal da natureza, ela própria clama a Deus. Aí eu vou ler só os títulos das perícopes, porque eu quero avançar. Quem fez cada animal com o seu jeito de ser? Cada animal tem o seu jeito de ser, o seu padrão, o seu cosmos, a sua ordenança. Aí ele vai descrevendo como o boi age, como o avestruz age, como o avestruz esconde os ovos. Olha que engraçado como o livro de Jó relata isso. Olha o versículo 17, falando como Deus negou sabedoria para o avestruz, não lhe deu entendimento, é um animal burro. Que interessante. Mas ele, quando de um salto se levanta para correr, ri do cavalo e do cavaleiro, porque o avestruz é veloz. É burro, mas é veloz. Foi Deus que fez o avestruz assim. Existe um intento, um propósito, um cosmos em todas as coisas. Quem que faz o gafanhoto pular? Enfim, falando aqui dos animais. No capítulo 40, ele vai para animais maiores. Ele vai falar, por exemplo, do behemote. Jó primeiro já fala aqui, olha, sou indigno, que te responderei eu? Ponho a mão sobre minha boca. Uma vez falei, não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Deus, eu sei que eu falei sem conhecimento, então agora eu vou ficar quieto diante de tudo que o Senhor está me perguntando. Então, outra vez, do meio de um redemoinho, Deus fala: será que você está querendo anular a minha justiça?
ou me condenará para se justificar? Olha que pergunta difícil. Deus, não estou gostando dessa bagunça aqui. Foi isso que Jó falou. Não estou gostando dessa bagunça. O que eu fiz? O que aconteceu? O que está errado? E Deus está falando assim, errado? Você está falando que eu estou errado para se justificar? Você está querendo anular a minha justiça? Você está falando que eu perdi a mão? Será que Deus perdeu a mão e o caos tomou conta? Aí Deus vai trazendo ele para o seu lugar e vai falar do Behemote. O Behemote era como se fosse um grande rinoceronte, ou alguns argumentam que seria aquele, eu não vou saber o nome, mas aquele dinossauro que comia, aquele dinossauro herbívoro, um bem grandão, pescoçudo, eu não lembro qual que é o nome desse dinossauro. Mas Deus fala, olha o tamanho disso, olha esse behemote que eu criei junto com você. Você foi criado como ele. Ele desse tamanho come capim como boi, a força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro. Ele vai descrevendo um monstro poderoso. E olha o versículo 19. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez o proveu de espada. Ele é forte, né? Ele tem uma dinâmica própria. E ele, dentro da natureza, ele age como se fosse um imperador caminhando por sobre a terra e se alimenta de planta. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando ou lhe meter um laço pelo nariz? Ou seja, eu dei uma dinâmica, um cosmos. Será que alguém pode dominar esse cosmos que eu fiz? E aí depois ele vai falar da coroa do caos, que é o Leviatã, que é esse dragão. Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol? Dizia a lenda, as tradições, que o Leviatã vive no mar. Também porque o mar é esse lugar de caos, né? Então, você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol, prender a sua língua com uma corda? E ele vai descrevendo o Leviatã como ele era esse monstro, essa força poderosa. Ele fala como o Leviatã solta faíscas da sua narina, incendeia a partir da sua boca. Quem abriria as portas de sua boca? Pois em roda dos seus dentes está o terror. A fileira de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada. Ele tem uma pele, uma casca de escamas, como o dragão mesmo. Olha o versículo 18 e 19. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como raios do amanhecer. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. De suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente sobre juncos em chama. O sopro dele acende o carvão. Da sua boca saem chamas. É um perfeito dragão, né? E aí termina dizendo o seguinte: o Leviatã olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os orgulhosos. Ou seja, a força do caos é a força do orgulho. O Leviatã é esse rei sobre todos os orgulhosos. Na terra não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. Ele é o embaixador, a potestade, o rei sobre a destruição, sobre essa força da desolação, do vazio. Deixa atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca. Ou seja, ele vai trazendo caos. Que coisa, né? Então, Deus faz toda essa argumentação para Jó a partir dessa dinâmica de caos e cosmos, e é sempre com
com a ideia de falar para Jó, Jó, será que você consegue dominar o caos? Será que você conhece o cosmos? Será que você consegue perceber essas relações de causa e efeito? E diante de toda essa argumentação de Deus, Jó tem a seguinte resposta, e que é breve, contundente e suficiente. Olha o que Jó responde para Deus no capítulo 41. Eu vou ler para você. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este sem conhecimento? Perdão. Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É só isso que Jó fala. Diante de toda a explanação de Deus, ele fala assim, olha, é verdade. Eu agora reconheço que o Senhor pode tudo, nenhum dos teus planos, das tuas ordenanças, do teu cosmos pode ser frustrado. É como se ele falasse assim, Senhor, eu entendi que o caos não ameaça o cosmos. O caos não ameaça o cosmos. Os teus planos não podem ser frustrados. Então, de repente, todo o meu medo, todo o meu pânico de que, aliás, pânico é outra palavra interessante, né? Porque vem do grego pan, ou do deus Pan grego, que é de tudo, disseminado. O pânico é aquilo que está por toda parte. Mas eu bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O caos não ameaça o cosmos. E que eu falei do que eu não entendia mesmo. Eu fiquei tentando associar causa e efeito. Eu fiquei tentando perceber as noções de justiça na Terra para eu ser vítima, de certa forma, injustiçado. E acabei te colocando como um juiz corrupto, um juiz iníquo, quando não era. Eu falei do que eu não entendia. São coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E se a gente for entender, vem o quê? Vem um redemoinho, uma força de destruição, de caos, mas que me anuncia como o resto do universo tem um cosmos que se mantém. Olha como as coisas são, como as coisas funcionam, como a chuva cai e às vezes causa um dilúvio, mas quando não causa é porque tem alguém sustentando, e como tem uma ordem no mundo, como tem um cosmos. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem nesse redemoinho que me desafia, que me põe no meu lugar. Por isso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu volto para o meu lugar. Eu me coloco no meu lugar. E eu encerro com cinzas, lembrando a você que a cruz é a culminância, é o acordo, é a somatória, é a harmonia de caos e cosmos. Porque Jesus é perfeitamente obediente no que ele faz, em subir a cruz, em assumir a cruz, enquanto o ser humano é completamente desobediente ao agir com toda a sua violência e perversidade em matar o Filho de Deus que nos visitou. A cruz é esse enlace de caos e cosmos.
no qual a serpente foi derrotada. As trevas não podem vencer a luz, né? A luz veio, as trevas não entendem, mas não podem vencer a luz. Então, como é que caos e cosmos se relacionam? Nisso está o que a gente pode chamar de justiça de Deus. A justiça de Deus é essa que revela como ele trata de caos e de cosmos. E a forma como ele trata é entrelaçando os dois, é abraçando ou engolindo o mal com o seu bem, com o seu amor. O seu amor abraça a nossa perversidade, a nossa maldade, recebe sobre si, acolhe sobre si a nossa perversidade. Esse é esse Deus que é capaz de vir falar conosco de um redemoinho no meio do caos. E o que acontece com Jó é que Jó tem toda a sua vida restituída com muito mais abundância. Ele se torna sacerdote para os seus amigos, porque Deus fala para os seus amigos, olha, isso aí que vocês falaram tem muita inverdade, a narrativa que vocês usaram é perversa, ela mistura a verdade com mentira, por isso façam um sacrifício, Jó vai orar por vocês e eu vou perdoar vocês. Jó se torna esse sacerdote de um Deus que se apresenta no meio do caos, garantindo que o cosmos e que sua ordem, os seus planos, seus desígnios são soberanos sobre tudo isso e que não temem o caos, o caos não é uma força que está solta, destruindo tudo que vem pela frente, não. Deus tem limites para o mar, Deus é capaz de controlar o Leviatã, e a história nos conta que o Leviatã foi vencido pela cruz, né? O dragão foi suplantado pela morte do Filho de Deus, que é essa perfeita combinação do caos e do cosmos. Vou parar de falar, que já falei muito, e eu abro para vocês colocarem suas contribuições, dúvidas, comentários. Sou todo ouvidos. Gui, boa noite. É Julimar, tudo bem? Boa noite para todos aí, tá? Júlia, não tô te ouvindo. Será que só eu? Vocês estão ouvindo? Você, nós estamos. Vocês estão ouvindo, Julimar? Estamos. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Sim, eu tô ouvindo vocês todos. Fala de novo, Júlia, por favor. Boa noite, Gui, boa noite. Nós estamos ouvindo. Pronto, aqui eu te ouço. Sim, agora tá dando para ouvir, né? Sim. Maravilha. Boa noite a todos, né? E eu só queria fazer duas observações, né? Sobre esses conceitos maravilhosos aí apresentados hoje na obra, né? E no ensinamento bíblico de Jó. Que o Leviatã, ele posteriormente, dentro da política moderna, ele vai dar origem ao livro, né, do Thomas Hobbes, né, que é a ideia de que o Estado está te fiscalizando, que ele tem mil tentáculos, né, e tudo isso é muito importante que isso tenha um reflexo, né, na nossa vida hoje em dia, né? Então, essa observação do livro, né, Leviatã, do Thomas Hobbes. E um pouquinho mais adiante, nós temos o livro também, né, e o conceito do Montesquieu, né, que é o espírito das leis, né? Que tudo isso, a ideia do Estado moderno dentro do iluminismo, vem ser organizado a partir das ideias de Montesquieu. Então, isso é muito importante, porque toda essa ansiedade que nós estamos vivendo hoje do ponto de vista político vem de Montesquieu, porque lá ele separa a ideia dos poderes, do judiciário, executivo e o legislativo, e um dos princípios dessa lei, desse conceito, é que nós, enquanto cidadãos,
vamos entregar uma parte da nossa liberdade em prol de ter uma segurança do Leviatã estatal. Então, é curioso que esse processo do iluminismo esteja hoje no seu ápice e, ao mesmo tempo, as pessoas estão muito reticentes em acreditar nessa metodologia. Então, eu só queria fazer essa observação aí. E o que você acha de tudo isso? Excelente, Júlio, obrigado. O Leviatã também salvo engano, tá? Acho que é no Leviatã que o Thomas Hobbes fala da situação de guerra de todos contra todos. O Leviatã é esse monstro que a gente aceita alimentar para que a gente não tenha uma guerra de todos contra todos, né? E é sempre uma disposição religiosa, sacrificial. Eu estou lendo esse livro aqui, que chama Os Deuses da Revolução, do Christopher Dawson, que ele é um historiador inglês de Oxford, escreveu muito sobre história e cristianismo, e esse Nos Deuses da Revolução ele fala um pouquinho do contrato social de Rousseau, das estruturas de pensamento e de crença que levaram à Revolução Americana, à Revolução Francesa, à Revolução Inglesa, e que são sempre ideais religiosos. É sempre um ideal, uma crença de que teremos o céu na terra, teremos o reino de Deus, de certa forma, mediado e organizado a partir de um Estado, né? Essa figura do Estado bastante espiritual, transcendente, metafísica, que esse Estado vai nos trazer a prosperidade. Então, é justamente esse debate que eu quis trazer mesmo. Obrigado, amor. Thaís colocou o link aqui para vocês no grupo, quem quiser dar uma olhada. Mas é justamente isso, essa crença de que eu preciso entender o padrão do universo e de que a gente precisa se organizar de forma a evitar o caos. E isso tudo se apresenta como narrativa. O Brasil é uma narrativa, organizações das Nações Unidas é uma narrativa, o jornal é uma narrativa. É tudo narrativa que tenta apresentar para a gente como é que o caos é evitado e como é que a gente organiza o mundo. Então, que bom que você trouxe esses exemplos, Júlia. Eu espero que tenha ficado claro essas noções para a gente. Eu queria perguntar se a gente pode associar o caos como processo na direção do cosmos e o cosmos como ponto de chegada. Isso aí. O que eu tentei apresentar é que o cosmos não necessariamente é destrutivo e... O cosmos não, o caos. Perdão, isso. Não necessariamente o caos é uma força nossa inimiga. Não, Deus é esse que se apresenta do meio do redemoinho e que libera o caos de modo soberano, intencional, como a gente vai ver, por exemplo, em Jerusalém destruída, Jeremias lá, e Jerusalém precisou passar por isso. Deus usa esse exílio e esses inimigos, de forma a cumprir os seus propósitos, seus desígnios. Por isso que eu usei também a imagem da terra cheia de folhas e folhas secas ali. Aquele caos pode ser o terreno, o solo, para uma primavera, para o que vai nascer, para o que vai chegar. É um pouco assim que Deus trabalha conosco mesmo. Gui, você considera o que a gente está vivendo hoje um caos? E você acha que todo esse caos que está se formando, que já se formou no mundo, seria Deus estaria maestrando
tudo isso, estaria permitindo tudo isso para que coisas boas saiam de tudo desse caos? Legal, boa pergunta. Eu acho justamente que o que a gente está vendo é a deterioração de um cosmos. A gente tem um modo de vida organizado, instituições, autoridades, gente que a gente respeita, gente que a gente ouve, que está se deteriorando. De repente a instituição não funciona, a pessoa que eu ouvia, eu não acredito mais. Enfim, esse cosmos que está se deteriorando, eu acho que precisa se deteriorar. Eu acho que o tipo de civilização que a gente construiu, ele é perverso, ele é doente, ele é maligno e precisa chegar num colapso. Então, eu acho que Deus está justamente soltando um tipo de caos que está nos dando a chance de rever os nossos valores, nossos princípios, como a gente quer se organizar. Então, realmente, acho que a gente está nesse momento propício de ouvir Deus no meio do furacão, né? Sim. Uhum. Obrigado pela pergunta. Mais alguém quer fazer alguma contribuição, alguma consideração? Queria fazer mais uma contribuição. A gente, analisando historicamente o que aconteceu com a peste negra e com as mortes, né, que ela ceifou até 70%, 50% de algumas cidades europeias, né? E aquilo foi um caos total. E houve uma supressão de inúmeras vidas. E ao final desse processo, né, as pessoas vão juntar os cacos, né, e elas tentam se reorganizar e elas passam a pensar sobre outras formas de viver, né? E logo em seguida você vai ter o renascimento, né? Você tem a criação da prensa tipográfica, né, com Gutenberg, que vai permitir, né, que nós tenhamos esse conhecimento hoje, né, e florescer uma sociedade, né, e que se organizou e assim e até com êxito financeiro, né, por incrível que pareça, teve excesso, né, de produção, né, e a vida daquelas pessoas que sobreviveram à peste negra acabou até sendo melhor, né? São essas circunstâncias, né, do caos, né, que a gente está debatendo aqui hoje. Boa. E a reforma protestante, né? Tem. Logo em seguida. Eu tenho mais uma pergunta. Uhum. A crucificação foi um caos? E se não foi, Jesus passou em algum momento da vida dele, da trajetória dele, pelo caos? Então, a crucificação é justamente esse momento em que o cosmos e o caos se encontram. A obediência perfeita de Jesus, cosmos, dentro do nosso completo caos, que é a multidão. A multidão é um exemplo muito bom de caos, né? Porque ninguém lidera, ao mesmo tempo ela se comporta como um corpo só, né? As multidões funcionam assim. Dentro de um Estado absoluto imperialista, Roma, ocupando uma terra de religião pervertida, que era Israel com o seu sistema sacrificial, os fariseus, toda aquela aliança com o governo do Império Romano, todo esse caos, junto com o cosmos da obediência perfeita de Cristo, resultam nessa crucificação, culminam nessa crucificação. Então é esse encontro. Jesus, desde que nasceu, lidou com o nosso caos. Desde que sofreu a perseguição de Herodes querendo matar bebês porque se sentia ameaçado, o tempo todo Jesus está lidando com o nosso caos. É a obediência, a beleza da presença de Deus no meio do nosso caos. Jesus é isso, do começo ao fim. É esse cosmos andando no nosso caos. Mas você acha que em algum momento ele foi atingido pelo caos? Atingido no sentido de ele experimentou o caos
Ou ele estava permanentemente no cosmos? Então, quando a gente vê Satanás tentando ele no deserto, o que a gente vê é que não houve dentro dele espaço para o caos. Ele não... A fome, que é uma das coisas mais legítimas e que mais levam a gente para o caos, nele não o levou para o caos. Por isso que quando ele fala, vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, quer dizer isso, esse dragão em mim não tem nenhum ponto de resistência, não tem nada em que ele possa pegar. Show. Perfeito, perfeito. Mais alguma contribuição, comentário? A Eliana escreveu aqui, como se diz costumeiramente, toda crise é oportunidade de crescimento, o caos nos leva a uma reflexão. Com certeza. Gui, Eu, pode falar? Edininha, vamos Edininha, depois Irmã. Então, o mundo nasceu de um caos, não é? No Uhum. começo lá do Gênesis, no comecinho lá do versículo 1, e continua no caos, né? Na verdade, a gente entra no caos, sai, volta de novo, essa ida e vinda até que Jesus volte, né? É isso aí. Pelo que O caos é o ambiente no qual o mundo foi estabelecido. É isso aí. Uhum. Só que é como o mar que Deus colocou limite. O mar é o caos, mas Deus colocou limite. Deus tem o controle. Isso, O caos vai até onde Deus permite que vá. exatamente. E o desafio é o caos não ter Maravilha. lugar no meu coração. Não ter Maravilha. espaço dentro de mim. eu queria só dar uma contribuição quando você começou a explicar caos, cosmos, no processo de inteligência emocional. Quando eu vou começar o processo com a pessoa, eu já aviso, vai ter caos, vai ter tribulação aí, mas a gente considera caos algo muito bom, porque é a oportunidade da pessoa realmente destruir aquilo que ela precisa destruir para ela conseguir superar, né, o que ela tem de ruim na vida dela e poder ter mais satisfação na vida, ter mais paz, né? Por incrível que pareça, né? Depois de um período de caos sempre vem a paz. Só que o caos precisa existir. Então, às vezes a gente olha, caos, como a pessoa olha para mim e fala, como assim? Eu falei, não, é só para você saber que o caos, ele também é positivo, quando você sabe usar. Porque tem pessoas que vivem no caos, mas está na negação. Não, mas está tudo bem, Jesus está cuidando. Mas não se permite ser destruído por esse caos para Jesus construir a pessoa que ela tem que ser. Eu acho que isso é super importante. Legal, Tima. É justamente esse cosmos que não é o que Deus tem para mim, né? Como o cosmos é uma narrativa, o cosmos é a maneira como eu organizei minha vida. A maneira como eu organizei minha vida não é a maneira que Deus quer que eu organize. Então, esse cosmos precisa ser demolido. O cosmos que Deus tem para mim se estabelecer. Lembrar que o cosmos se apresenta como narrativa. Então, a Timinha, quando lida com inteligência emocional, a pessoa chega para ela com uma narrativa de quem ela é, qual que é a vida dela, o que fizeram com ela, o que ela fez com o que fizeram com ela. Tudo isso é uma narrativa de como ela organizou a vida dela para evitar a dor, evitar o caos. E aí a Timinha, para fazê-la crescer, precisa duvidar de alguma forma, né? Questionar toda essa narrativa e ver o que sobra dela, né? Demolir um pouquinho para ver o que tem que levar o caos. Se a pessoa fazer. não se permite passar pelo caos, ela não cresce, ela não amadurece, Jesus não trabalha. Porque está tudo perfeito, está organizado, Jesus vai trabalhar no quê? Né? Então, É perfeito, só que não, né? É isso aí. Então, Deus tem controle e Ele nos chama para um cosmos, para uma narrativa, para uma forma de
de entender o mundo, da qual a Bíblia é o melhor registro, compreendido a partir da revelação do Filho dele, que é a chave para a gente entender tudo isso. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Muito bom estar com vocês. A gente continua na semana que vem.